Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Cruzmaltina. Aqui é Andrezinho falando e vamos analisar o que o comentarista falou após o jogo de Maricá e Vasco, dando uma alfinetada no time do Vasco. Vamos analisar. A vitória do Vasco. O Vasco, isso é um absurdo sem tamanho, pelo menos eu tenho que dizer aqui. É inadmissível. Se você contar isso para qualquer cara que gosta de futebol fora do Brasil, ele vai falar, mas como que é possível isso? O jogo é mando do Maricá, mas é em São Januário. Me explica porque não entra na cabeça. Coisas que acontecem no Campeonato Carioca. O Maricá, mandante, jogou na casa do Vasco. Mas foi como um acordo? A torcida toda do Vasco. E aí o Vasco conseguiu... Mas a renda foi do Maricá, no caso? Imagino que sim, Devem ter combinado isso minimamente. Ah, claro, né? Mas para ser menos absurdo, não como eu falo assim por causa de não ser uma... Não deveria ser permitido. Isso deveria, primeiro, bom senso. Exato. Né? E o regulamento deveria proibir, porque é só uma clara inversão de mando e há um benefício técnico, né? Total. Nesse caso é o Vasco, mas acontece com outros clubes também, outros grandes também enfrentam pequenos como visitantes dentro de casa, algo que é inadmissível, né? E hoje foi a vez do Vasco e há um... Galera, então, analisando o que ele falou, eu acho inadmissível um comentarista falar isso sempre quando o Vasco começa a estar bem. Sempre. Quer dar uma alfinetada, quer prejudicar de alguma maneira o time do Vasco. Por quê? Por que esses comentaristas não reclamam quando o Nova Iguaçu, por exemplo, ano passado, jogou semifinal e final no Maracanã? Teria algum benefício também os outros times que jogam sempre lá, principalmente Flamengo e Fluminense, que são os times que sempre jogam no Maracanã. Eles agora falam que até o estádio é deles, porque eles alugam. Então, se é um time que está sempre jogando no Maracanã, eles têm mais benefícios, mas são beneficiados sobre o jogo, né? Eles já têm um contato com a grama, sabe se está mais alto, se está mais molhada. São eles que, com certeza, dão um toque final nisso, mesmo o mando de campo, de repente, sendo do Vasco ou do Nova Iguaçu, como ano passado. Então, assim, por que o comentarista não fala no passado que o Nova Iguaçu foi prejudicado? Por que as semifinais e finais têm que ser no Maracanã, já que hoje não é mais liberado para os 4 grandes, já que ano passado mesmo o Vasco teve grande briga, principalmente com o Fluminense, porque o Fluminense não queria que o Vasco jogasse no Maracanã. Então, Flamengo e Fluminense são beneficiados sempre na final e na semifinal? É isso? Eu acho que esses comentaristas têm que analisar um pouco antes do que falam. Eles estão falando do Vasco, mas no contexto do campeonato, o Flamengo e o Fluminense já saem beneficiados, chegando à semifinal e à final do Campeonato Carioca. Então, o Vasco realmente, eu acho também que é beneficiado, sim, eu acho, porque joga sempre lá. Só que a gente não pode falar só disso e só quando acontece com o Vasco. Isso já acontece há anos. E já há alguns anos o Flamengo e o Fluminense, eles são os donos do Maracanã. Então, teria que já ter falado lá atrás, e nunca falam. Entendeu? Aí, depois de um jogo do Vasco, o cara vem e dá uma alfinetada. Isso eu não concordo. E acho que ele tem que pensar muito antes de falar. Nós, vascaínos, temos que ir em cima e alfinetar esses comentaristas que realmente ficam falando mal do Vasco. Eles têm que pensar antes. Gente, o Vasco é uma torcida gigantesca. A gente não pode sair aí falando mal de um clube, né, só quando ele começa a estar bem. Parece que tem a Globo ali, parece que está gerindo para que o Vasco não ganhe nada. Vamos para cima. Galera, não vamos permitir isso não. Por hoje é só. Eu fico por aqui e volto com outros detalhes, né? Um abraço, vascaínos!